Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live e hoje nós vamos falar sobre 14 fatores que afetam o seu treinamento, 14 fatores que afetam a sua performance. E aí eu digo a performance de uma forma geral, quando você está focado no treinamento, você quer evoluir e é um baita de um erro o pessoal chegar para mim e falar: Marcos, fala um treino bacana, Marcos, qual treino que eu tenho que fazer para melhorar? Porque na verdade o treino é um fragmento da sua performance. O treino é um fator que vai ajudar a melhorar, só que ele não é o determinante. Tem outros fatores que vão ajudar muito. Por isso que eu quis fazer essa live agora, colocando 14 fatores que vão afetar a sua performance, beleza? Essa live está sendo aqui no Instagram, depois ela fica gravada no YouTube. A gravação só fica no YouTube, beleza? Então se de repente você já está assistindo essa gravação no YouTube, fica tranquilo, fica em paz, que a gente vai estar fazendo, beleza? Eu iria, até houve uma troca de ordens, porque hoje eu iria falar do efeito platô, iria falar de pico de performance, mas antes de falar de efeito platô, antes de falar de pico de performance, eu tenho que falar primeiro de tudo que vai afetar o treinamento, porque está interligado ali, tá tudo junto, os fatores que vão afetar o treinamento e a sua performance, beleza? São 14. Eu poderia elencar até mais, né? Vamos batendo um papo aqui, vamos conversando até, Irineu já tá aí, Fabrício, o pessoal de Papagaios, né? O rapaziada bruta lá. E a gente vai conversar sobre 14 itens. Eu poderia jogar 20, eu poderia jogar até 30, né? Se a gente for desmembrando ali cada um dos itens que eu vou falar. Mas com 14 eu sentei e fui jogando, fui 14. Até mesmo porque eu faço muito disso com base no que os meus alunos vêm apresentando também. Eu vejo que afeta o desenvolvimento deles. Porque às vezes eles estão lá com a planilha, eles estão com a bike, eles estão comigo assessorando, eles estão com tudo, mas de repente vem um outro fator externo e arrebenta com o treino deles, arrebenta com a preparação deles. Então, vamos conversar sobre esses fatores hoje, beleza? Começando. E aí eu vou indo, vou voltando, o pessoal vai entrando, a gente vai interagindo e vocês vão, na medida que eu vou falando, vai dando soquinho, vai fazendo pergunta, vai mandando coração e a gente vai conversando também, beleza? Primeiro fator, a família, né? Eu vou dar um grande exemplo de um dos meus alunos, o Anderson. Ele começou a treinar na assessoria, mulher dele grávida. A menina, a esposa foi ter a bebê e ele passou um tempo ali com dificuldade com o treinamento. Então, o primeiro fator que vai afetar grandemente o seu treinamento é a sua família. E aí pode afetar de uma maneira natural, né? Porque você tem que cuidar dos filhos, ou pode acontecer um evento à parte, um evento novo, mas você sempre tem que estar consciente de que a sua família vai afetar o seu treinamento. Isso não é mal, isso não é ruim. Tudo que afeta o seu treinamento, você tem que ter a consciência de que não é para o mal. Simplesmente você tem que fazer a organização da sua rotina, a organização das coisas que estão em volta, a organização de tudo que vai influenciar para que você consiga vencer. Para que não é vencer na verdade, para que tudo que afete o seu treinamento afete de uma forma positiva. Para que você não deixe que te derrube. Então, se você não encarar a família, se você não souber que a família vai ser importante para o seu treinamento, em algum momento ela vai pecar. Por quê? Você vai passar a dar mais atenção para o seu treino do que para sua esposa, você vai passar mais tempo conversando com o pessoal da bike do que brincando com seus filhos, você vai passar mais tempo ali pesquisando sobre bike do que de repente lendo um livro com seu filho. Enfim, tudo isso você vai fazer justamente porque você não se toca que a família vai afetar o seu treino. E se você ficar faltando com a família, em algum momento a família vai espanar. Em algum momento a sua noiva vai vir, vai falar para você: pô, você só treina, você não me dá atenção. Então você tem que cuidar da sua família para poder treinar. Não adianta abandonar a sua família, fala, Alisson, beleza? Não adianta deixar a sua família de lado para você estar treinando sempre. Então tenha consciência, a sua família vai afetar seu treino. E cada um dos itens hoje eu vou falar rapidamente. Então, mas não é aquela live que eu vou me aprofundar nos temas igual eu faço. É mais uma live de citação. Que aí depois eu quero que vocês peguem esses 14 itens e deixem
bem elencados em algum ponto que vocês possam acessar, porque quando o seu treinamento der problema, vocês vão lá, que de repente o problema não está no treino, o problema não está na bike, o problema não está em você, o problema está em algum desses fatores. De repente seu problema foi na família. Pô, se a sua esposa, você é casado e a sua esposa não te apoia no treino, cara, vai dar problema. Se você tem filhos e você está sendo ausente como pai, como mãe para treinar, vai dar problema. Né? Aí se você não chega, trabalha a semana inteira e chega no final de semana, vai fazer o longão, fica lá 8 horas pedalando, vai dar problema. Né? A não ser óbvio, né? Que tá tudo muito bem combinado, você teve um sábado maravilhoso com a família, depois foi pedalar no domingo, aí tá tranquilo, mas caso contrário vai afetar. Eu já tive muitos alunos com problema de treinamento por causa da família. Foi lá, focadão, foi esquecendo a família, chegou uma hora que pá, estourou. Né? Aí o cara ou treina ou ganha o pé na bunda, e o cara não quer o pé na bunda, né? A mulher também não, a mulher piorou ainda mais. Então, primeiro fator é a família. Segundo fator, trabalho. Né? Todos nós temos que trabalhar. Né? Eu já fiz uma live parecida algum tempo atrás, mas eu quis repetir de novo. Né? O trabalho ele vai afetar o seu treinamento também. E não é só em questão de horário. O pessoal pensa que o único fator que atrapalha o treino, o trabalho atrapalha o treino, é em relação ao tempo. Não, eu trabalho das 7 às 5, então, putz, ele me atrapalha para treinar porque de manhã não dá, à tarde está escuro. Não, não é só nisso. O que você faz no seu trabalho durante o dia também vai impactar. Impactar de que forma? O seu trabalho você fica o dia inteiro sentado? O seu trabalho você anda muito? O seu trabalho você fica agachando? No seu trabalho você sobe escada? O seu trabalho te deixa estressado? O que acontecer no seu trabalho vai afetar o seu treino. Ou você vai conseguir treinar bem, ou você vai conseguir treinar mal, dependendo do que aconteceu com o seu trabalho. Tá legal? Não tem esse problema. Qual dos dois? Da família ou do trabalho, Dantas? Porque às vezes o chat dá uma demorada. Então o que acontece? Muitos atletas, muitos alunos vêm falar para mim: Marcos, está acontecendo isso. Cara, eu pergunto para eles: o que está acontecendo no seu trabalho? Me conta a sua rotina. Cara, aí o cara tá se estressando. Eu falo cara por mania, tá? As mulheres a mesma coisa. De repente tá se estressando, ou então de repente tem um trabalho mais físico, que tá se cansando. E aí não se toca, aí tem um baita de um treino, aí tem uns treinos fortes, mas não é o momento de fazer o treino forte, porque o trabalho tá sufocante, o trabalho tá difícil. Então às vezes você tá fazendo o treino moderado, e você precisa fazer mais treino moderado, não só por causa do treino, mas por causa do seu trabalho. Então, o treinamento, né, por isso que às vezes o pessoal me pergunta um detalhe e quer uma resposta fixa, e eu nunca vou poder dar uma resposta fixa. Porque o treinamento é uma soma de fatores. Né? Na família influencia enormemente, o trabalho também influencia enormemente. Tem pessoas que fazem a jornada de 12 horas, tipo assim, entra às 7 da manhã, vai até às 7 da noite. Aí no outro dia tem folga. Cara, isso afeta o treino. Como é que não vai afetar? Tem o Leonardo. O Leonardo, o que está acontecendo com ele? Ele está trabalhando em período noturno. Ele entra às 4 da tarde, sai às 4 da manhã. E aí, como é que fica o sono dele? Como é que ele vai dormir? Como é que ele vai descansar para treinar? Como é que ele vai organizar essa rotina? Então, o trabalho afeta em muito o seu treinamento. Tá? Em todos os aspectos. Tá legal? Então anota lá, família e trabalho são os dois primeiros fatores que afetam o seu treinamento. Como é 14, eu anotei numa folha aqui, eu vou lendo. Financeiro. O financeiro, Marcos, mas você sempre fala que o equipamento não é tão importante, que a gente consegue treinar com qualquer coisa, mas você tem que entender, tá bom? Uma coisa é saber que dá para se virar, uma coisa é você conseguir fazer, outra coisa é você ter um entendimento disso. Porque na hora que você tem um entendimento, você já vai procurar soluções antes que o problema aconteça. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá, você está treinando, está focadão, né? A gente sabe muito bem que, sobretudo no MTB, está tudo caro. Speed também, está tudo caro trocar as peças, né? Que MTB tem que trocar mais. Né? A manutenção no MTB acontece com mais frequência. E aí você tá lá, moendo a bike no treinamento, não parou para pensar que o financeiro afeta o seu treino.
E de repente você não é um cara assim que está rasgando dinheiro, né? De repente para trocar um kit gastar 900 conto, para você vai te apertar. Então o que acontece? No processo de treinamento, você já tem que prever isso. Você já tem que prever que de repente fazer um treino que vai produzir menor desgaste na sua bike é uma forma de você entender que o financeiro afeta o seu treino, afeta a sua performance de maneira geral. Quantas vezes um aluno meu já não estava lá treinando, focado, fazendo tudo, 2 semanas antes da prova, vai lá e me quebra alguma coisa da bike. Ou então ele estava ali no momento chave do treinamento e me quebra a bicicleta, me quebra a corrente, me quebra o cassete, suspensão, alguma coisa que é caro na bike. Aí se esse cara, tudo bem, eu estou falando do financeiro, tem gente que está sossegado, tranquilo, mas tem muita gente apertado. E tem muita gente apertado que está na pegada do treino, que quer evoluir, quer participar das competições. E se ele não tem consciência de que o financeiro afeta ele na hora que bater necessidade, ele não vai poder se virar. Então, por exemplo, se eu sei que o financeiro me afeta e eu sei que pedalar na chuva, pedalar no barro, detona a bike, eu evito ao máximo. Né? Eu não boto a minha MTB no barro. O Dantas tá aí, ó, o Dantas colocou a MTB dele no barro. E o Dantas não vai me deixar mentir. Eu sempre falo, cara, não põe a MTB no barro não, alivia ela. Né? Eu sempre sou muito preocupado com isso. Porque eu sei que de repente, na hora que vem um desgaste, vai vir numa hora errada. Né? Aí de repente o Dantas vai conseguir trocar tudo. Outros não vai conseguir. Ou de repente vai chegar numa hora que o Dantas vai... Enfim, o financeiro afeta sim. Tá? E aí no momento em que você tem a consciência de que o financeiro afeta no seu treinamento, você vai procurar soluções. Você vai ter uma speed igual a minha Fênix para treinar, com pouco custo. Você vai encaixar corrida no seu treinamento, porque aí você consegue fazer um treino extremamente forte sem produzir nenhum desgaste na sua bike. Você vai procurar uma forma de se informar para fazer funcional em casa. Então tem diversas formas para você fazer o seu treinamento evoluir com pouco gasto e, sobretudo, economizando o que você já tem. Tá legal? Acontece isso comigo. Terça raios, traseiro quebrou nos últimos 2 tiros. Então, né? Deixa eu botar meu celular para vibrar aqui, que os alunos estão mandando mensagem no WhatsApp. Aí toda hora o celular faz um barulhinho aqui, arrumei. Tá? Então o que acontece? Vai acontecer. Tá? O que acontece vai acontecer? Em algum momento o equipamento ele vai ter desgaste e você vai ter que pagar por isso. E aí, você se preparou para pagar por isso? Vai ser fácil pagar? Vai pesar muito no bolso? Você vai ter que parar? Que nem a competição. Você foi lá, pagou a competição, chega no mês da competição, rasgou seu pneu. Se você gosta de um pneu mais caro, você vai pagar 250 conto no pneu, você vai ter esses 250. Se você não tem, você já tem que se preparar para isso. Beleza? Porque o financeiro, ele vai afetar o seu treino sim. Ele vai afetar a sua performance sim. Tá? Se alguém... até na questão de recuperação, se você precisa de um whey, se você já está muito forte, se você está muito bem treinado, pode ser que você precise de um suplemento, né? Uma proteína. Aí vai ter que vir, vai ter que entrar esse suplemento. Então, até uma coisa que eu costumo dizer, os seus objetivos, o que você pretende, depende também do que você consegue arcar. Tanto em questão de tempo de treino, quanto que você vai investir no seu equipamento, que você vai investir em viagem. As competições elas acabam não sendo baratas, que se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai ter competição pipocando por aí. Tá? Meu pneu traseiro da MTB tá parecido com... Aí o Paulo foi rodar de MTB hoje, né? E aí aí vai começar a furar, Paulo. Vai começar a furar, aí é um problema danado, tá bom? Agora um outro fator, já falei, trabalho, família e o financeiro. 3 fatores. Pega esses 3 fatores, cara, eles podem acabar com o seu treino a qualquer momento. Né? A qualquer momento. Você pode ter um problema familiar, você pode sua bike quebrar e você não ter dinheiro para arrumar, você pode de repente ficar estressado por causa do trabalho, ser mandado embora, sei lá. Tá? Então, eles vão afetar. E aí é muito importante que vocês saibam disso, porque não vai adiantar só ter um treino top, só ter tudo acertadinho. Você vai ter que ter essa organização da sua vida, beleza? Agora o 5º ponto. Agora o Paulo vai servir para o Paulo essa, hein? Composição corporal.
tá? Composição corporal. O que é isso, composição corporal? Quanto de gordura você tem no corpo, a sua relação peso e altura, vai influenciar muito, muito, né? Ciclismo é um esporte que nós nos carregamos. A gente precisa produzir energia para levar o nosso corpo e a bike para onde quer. A gente vai subir o morro, a gente sobe o morro carregando nosso corpo. Então, o quanto de peso nós estamos vai ter uma enorme influência nisso. Então, se você está pesando 80 quilos, é totalmente diferente de você pesar 75 de você pesar 85. Né? O Paulo aí tá pesado mesmo, vai ter que trabalhar, Paulo. Então, mas por que eu estou falando, eu falei composição corporal, eu não falei ser magrinho ou ser gordinho. Porque de repente, a sua composição corporal, você está com muito músculo. Né? Que nem o Paulo. O Paulo mandou no áudio para mim falando que tá forte, que tá musculoso, que a perna tá grossa de músculo. Mas aí para saber mesmo, só fazendo a composição corporal. Então de repente vale a pena ir no nutricionista, fazer uma avaliação para saber o quanto de gordura você tem no corpo, o quanto da sua massa é realmente massa magra. Tá legal? Você precisa saber disso. Porque vai te afetar. Aí tem um pessoal que vai lá treinando. O Sanderson aí. Verdade, Sanderson. Mais fácil emagrecer do que tirar essas gramas da bike. Tem aluno meu que vai lá, treina, mas come muito. Aí de repente o que acontece? De repente ele pega e não entende que a performance dele caiu justamente porque ele ganhou peso. Ele está mais pesado, ele tem que se carregar. Então, outro fator que vai influenciar na sua performance é a composição corporal. Não se enganem, tá? Fica de olho, controla o peso, se mantém magrinho, tá? Faz a alimentação certinha. Outro fator, rotina. Eu falo bastante de rotina. Acho que uma vez eu fiz uma live só para falar de rotina, só para falar de organização de rotina. Porque se você não tem, cara, lascou. Eu mesmo aqui, professor Marcos. Quando 2 meses atrás eu peguei e encabecei a rotina de treinar às 5 horas da manhã. O Dantas tá aí, o Dantas acorda antes das 5 também para treinar, já tá dando um bom dia no grupo da assessoria. Aí o que acontece? Eu consigo treinar nesse horário. Esse horário dá para sair para treinar. Porque nesse horário nada me atrapalha. Tá? E aí essa rotina de treino às 5 horas da manhã dá certinho para mim. Sai às 5 horas, treina às 6 horas, 6 e pouquinho tá em casa de volta. O que aconteceu? Chegou o inverno, tá mais frio de manhã, tá escuro, não tá mais claro igual antes, então quebrou minha rotina, atrapalhou minha rotina de treino. Aí nos primeiros dias eu falei, não, vou fazer à tarde, vou treinar no rolo. Não deu, não estava encaixando. Então a rotina de treino, ela é extremamente importante. Tá legal? Sem a rotina de treino, você dificilmente vai conseguir encaixar todos os seus treinos. Aí um dia vai dar certo, outro dia vai dar errado, um dia você vai conseguir treinar bem, outro dia você vai conseguir treinar menos, e aí vai ficando desse jeito, né? Então, só relembrando aqui, os fatores que eu já comentei, né? Os fatores que eu já comentei família, trabalho, o financeiro, a composição corporal e a rotina, tá legal? Todos esses fatores vão pegar e vão afetar no que você está tendo, vai afetar no seu resultado de uma forma geral, beleza? Agora vamos lá. Sono, estou seguindo a sequência que eu coloquei aqui. Sono, tá? O sono, cada pessoa, às vezes o pessoal fica procurando um número ideal, tipo assim, tem que dormir 8 horas, tem que dormir, de repente, 6 horas por noite. Só que aí o que acontece? Não é assim que funciona, tá? Cada pessoa vai dormir a quantidade que o corpo dele sente bem. Alguns precisam dormir 8 horas. Outros com 6 horas, com 5 horas se dão bem. O importante é que você conheça o seu corpo e saiba o quanto você vai precisar dormir. Porque se você dormir menos, você não vai render no treino. Se você dormir menos, o seu corpo não vai nem produzir os hormônios que você precisa para se desenvolver. Tá? Até pensando na testosterona. Durante o sono que o corpo vai produzindo testosterona. E se você não tiver uma boa produção de testosterona, o seu corpo não vai anabolizar com o treinamento. Então o sono é extremamente importante.
Outro fator, lembra que eu comentei do Leonardo que está trabalhando à noite? Quem trabalha à noite, o sono é mais, não é mais, é menos, tem menor qualidade o sono de quem trabalha à noite. Quem vai dormir durante o dia tem menor qualidade. Então, o fato do sono dele ter menor qualidade durante o dia vai afetar a performance dele. Se vocês são aquelas pessoas que deitam na cama, dormem, sono profundo, maravilha. Se vocês têm aquele sono leve, que toda hora está acordando, qualquer barulhinho desperta, aí é mais problema, porque você não vai ter um descanso muito bom. Então, cuidem bem do seu sono. Tá? Sentiu que está acordando, abrindo a boca, está acordando indisposto, e se você estiver dormindo pouco, começa a dormir mais. Agora, se pelo contrário, você está pegando e está dormindo 9 horas, 10 horas e está acordando todo molenga, todo fraco ainda, todo sem vontade, isso quer dizer que você precisa dormir menos. Porque dormir demais também vai atrapalhar. Tá certo? Então, seguindo aqui, agora sim, alimentação. Não é segredo de ninguém que o que vocês comerem vai afetar grandemente a performance de vocês. Tá legal? Então, controle. Isso aí eu quis colocar na lista para estar elencado, mas é um fator que até inclusive eu já conversei com a Dione, a nossa nutricionista da assessoria, e a gente vai fazer uma live só sobre nutrição com ela. Tá legal? Até inclusive as dúvidas que vocês forem tendo, as dúvidas específicas sobre alimentação, vai mandando para mim, que aí eu vou jogando tudo para a Dione, né? A Dione responde aqui na live. Eu vou combinar com ela para de repente a gente fazer uma live por mês sobre nutrição. Porque eu não gosto, eu estudo também, né? Eu pego para estudar sobre nutrição, só que não é minha área, né? Eu não tenho a formação para vir aqui e estar falando profundamente de nutrição. Então por isso que a gente vai fazer com a Dione as lives, beleza? Mas a alimentação afeta também o seu desempenho, tá? Prosseguindo. Essa aqui é dura, essa aqui dói na alma, tá? Genética. Por que eu falar da genética assim, que a genética afeta o seu treino? Eu falei que dói na alma. Porque é o seguinte, vai ter um momento em que você vai chegar no seu máximo. Pode existir um momento em que você chegou no seu máximo. Tá? E por que eu estou dizendo isso? O fator genético determina o seu potencial máximo. Né? Ciclismo, para ser os melhores do ciclismo, tem que ter um nível de VO2 muito bom. Né? Tem que ter uma composição de fibras musculares de contração lenta maior do que a de contração rápida. Né? Se for ali um XCO explosivo, um BMX, ainda dá. Mas normalmente o pessoal que está aqui comigo faz mais as provas longas, prova de XCM. Então acontece, você precisa ter ali umas fibras musculares do tipo 1, tá? Fibras de controle, para ficar bem claro, fibras de contração lenta. Você precisa ter essas fibras. Se você não tem muito dessa fibra na sua musculatura, vai ser um limitador. E aí o potencial genético ele não muda, ele não vai mudar ao longo do tempo. Você vai poder treinar, vai poder fazer muita força, vai fazer suplementação, seguir toda a planilha certinho, mas se você seguir toda a cartilha perfeitamente ao longo de anos, vai chegar no momento em que você não evolui mais, tá? E de repente você chegou no seu limite. Se esse limite genético não existisse, o que ia acontecer? Qualquer um poderia chegar ao nível de campeão mundial. Todos os atletas chegariam no nível de campeões olímpicos. Só que não. Só que além dos fatores de treinamento, que hoje, como tem muito artigo científico, nem tudo é escondido mais. Antigamente não, os treinamentos eram escondidos. Hoje todo mundo mais ou menos tem as mesmas informações sobre treinamento. Então, o que vai diferir o atleta? Também o seu potencial genético. Né? Aí por isso que alguns atletas ficam na esfera regional, outros no estadual, outros ficam ali entre os melhores do Brasil e outros são nível internacional. Fator genético vai determinar. Tá legal? Tem uma frase que era do meu tempo de musculação, que eu sempre repito. Né? Quem nasceu para ser lagartixa nunca vai chegar a jacaré.
O que é isso? Aquele cara que é mirradinho, fraquinho, nunca vai ficar bombadão, fortão, né? Bodybuilder. Ele não vai ficar porque o corpo dele não nasceu com aquela predisposição. A mesma coisa, se seu corpo, a sua fisiologia não nasceu adaptada para você ter um VO2 muito alto, a sua prática do ciclismo ela vai estar limitada até um certo ponto. Agora a questão, né? Marcos, se vai estar limitada até um certo ponto, qual que é esse ponto? Como que a gente vai saber o momento em que a gente não vai evoluir mais por causa da genética? Aí que tá, a gente não sabe. Não tem como saber. A gente não vai fazer um teste de DNA em você para saber se você tem ou não perfil para o ciclismo, se você tem ou não. É só com treinamento. Você vai treinando, tentando ao máximo desenvolver e aí você vai ter o resultado que o seu corpo permite, que a sua genética permite. Tá legal? Por exemplo, tem ciclistas, e vocês vão concordar comigo, que são muito mais fortes para dar um tiro, para dar uma pancada, para subir um morro, do que são fortes para pegar um planão e ir na tocada durante 1 hora, na tocada no plano. Tem pessoas que se adaptam muito mais a um treino com sobe e desce, que está toda hora ou subindo ou está descendo, ou subindo ou está descendo. Se adapta muito mais a esse treino do que com um treino contínuo. Isso é o quê? Isso é genética. Né? Então a genética vai afetar e vai determinar o seu nível de performance. Tá legal? Então vamos lá, o que eu já falei, eu vou repetindo aqui. Ó. Quem chegou na live um pouquinho mais tarde ficou, aí vai sabendo. Já falamos da família, que família afeta, trabalho, financeiro, composição corporal, rotina, sono, alimentação e genética. Cara, olha quanta coisa que eu estou falando aqui que não tem relação direta só com o treinamento. Não tem relação direta só com o que você vai fazer de intervalado, não tem relação direta só com que a zona de treinamento que você vai estar. Não está só relacionado com quantos de watts você vai entregar, né, Vera? Se você vai conseguir entregar lá os 140. Então, tem vários fatores que vão afetando o seu treino que não está diretamente ligado só à sessão de treino. Está ligado com tudo que acontece com você, tá legal? E saber disso é extremamente importante. Agora vamos lá. Localização geográfica. Aonde você está, aonde você mora, vai determinar o seu tipo de ciclismo e vai até determinar se você vai ou não poder fazer algum tipo de prova. E eu digo isso com muita clareza porque tem aluno meu que mora em local que não tem muita serra, que não tem muita subida, local mais plano. E aí esse cara ele vai ter muita dificuldade se ele inventar de me fazer um XCO, que tem muita subida explosiva, muita subida inclinada. Ele não encontra isso para treinar. Marcos, mas treina força na academia. Treinando força na academia ele vai conseguir. Não vai conseguir, porque é muito específico. A força que você aplica para subir um morro, bem inclinado, não é a mesma força que você aplica no agachamento ou no leg press. Auxilia, né? Agachamento, leg press, avanço, todos os exercícios da musculação vão auxiliar no ganho de força, mas não vão diretamente fazer você subir mais forte, porque tem toda a geometria que você vai encaixar o seu corpo na hora de subida, tem a recrutamento de fibra muscular certinho, então precisa da subida. Então se você mora numa região plana, vai ficar muito complicado para você fazer uma prova com altimetria muito alta e se dá bem nessa prova como as pessoas que estão inseridas em local com muita subida. Então, a localização que você está morando, a sua região, ela vai determinar, aí não vou dizer só performance, porque você pode ficar muito forte para a sua geografia, para onde você está instalado. Só que aí, se você for para outra, você vai saber que você vai ter dificuldade. E aí você tem que ter isso em mente, beleza? Pessoal, dá um toque aí, dá um soquinho, coração, se vocês estão entendendo. Pode ir colocando suas opiniões, se vocês já foram afetados por um desses fatores. Tá legal? Eu gosto quando vocês vão falando, quando vocês vão comentando, vai enriquecendo a live. Beleza? Vamos lá. Um outro fator. Alguns alunos, alguns ciclistas já têm uma equipe, já têm os parceiros de treino, já tem com quem contar. E esse é um outro fator. Fala, Nailton, beleza? E esse é um fator que vai te ajudar muito.
ter uma equipe, ter parceiros de treino, se puder ter um treinador, melhor ainda, né? Se puder ter uma equipe, ter um treinador, isso vai te manter motivado, isso vai te manter puxando, né? Fala, Flávio, beleza? Flávio, vi que você treinou no rolo, tá? Só não consegui olhar detalhadamente o treino, e aí depois você me conta como é que foi. Então o que acontece? Você precisa encontrar, se você está treinando, se você está focado, se você está preocupado com performance, você precisa estar pedalando com os mais fortes da sua região. Ou pelo menos você precisa saber quem são. Ou pelo menos você tem que conseguir andar na roda deles durante um período. E aí você começa andando na roda deles durante pouco tempo e você vai aumentando, até que um dia você está totalmente no grupo dos mais fortes da sua região. E aí você começa a fazer parte da equipe, da turma deles. Tá? Porque se você tiver sempre sozinho, não tem uma equipe, não tem parceiro, em algum momento você vai sucumbir. Em algum momento vai pegar e você não vai saber exatamente por que você está treinando, você não vai saber exatamente por que você faz tudo isso, porque é difícil treinar. É difícil, você deixa de fazer coisas mais gostosas, você gasta dinheiro, é esforço, é doloroso na hora do treino. Então, se de repente você não tiver uma equipe para te puxar, para te levar junto, você vai sentir dificuldade, tá? Zé e Branquinho me ajudam a melhor. Paulo, cara, quando eu vejo o treino do Paulo, que tá o Paulo, o Zé e o Branquinho, eu falo, beleza, o treino ficou bom. Agora, quando eu vejo o Paulo sozinho, o Zé sozinho, eu falo, vamos ver, mas eu sei que a vibe é diferente. Porque treino em equipe, cara, é sensacional. Mesmo que de repente cada um vai lá e cada um faz o seu, você saber que tem um parceiro com você é fundamental. Beleza? E até tem aquela coisa, né? De repente você dá uma bobeira no seu treinamento e o seu camarada não. E aí o que acontece? O camarada continua evoluindo e você para. Cara, quer motivação maior do que essa? Do que o seu amigo que andava lado a lado com você ficar mais forte e te deixar para trás porque você deu uma bobeira no treino, porque você engordou 2 quilos, né? Então, quando você tem os seus parceiros de treino ali, a chance de você parar de treinar, a chance de você desanimar é muito menor. Então, vamos ver em qual fator que eu já estou aqui. Já estamos no 10º fator já? 10º fator, é muito importante ter uma equipe de treinamento, né? Não vou nem falar equipe de treinamento, fica muito sério, né? Vamos falar parceiros de treino, né? Então é muito importante que você tenha com quem contar, que você marque os seus treinos e sobretudo com pessoas que tenham o mesmo propósito que você, tá legal? Vamos partir para o próximo. Processo de avaliação, né? Processo de avaliação. Aquela pessoa que treina e nunca está olhando os seus treinos, nem digo olhar seus treinos, porque a gente olha, mas nunca está pegando ali algum fator específico e vendo o que está acontecendo, ele vai ter muita dificuldade para entender como está seu corpo. De repente ele não vai saber se está evoluindo, se ele está na mesma, se a performance dele caiu, porque não está se avaliando. Na assessoria, a gente tem um sistema de avaliação que é bem simples por contrarrelógio. A cada 2 meses, em média, a gente vai fazendo ali os contrarrelógios no mesmo local e a gente vai vendo como que a pessoa está se comportando. Vai estar sempre em evolução? Não, vai ter momentos que vai estabilizar, tem momentos que vai dar uma quedinha. A performance, o ganho não é sempre assim linear, tá? Em alguns momentos a performance ela vai subindo, em alguns momentos ela estabiliza, depois sobe de novo, pode cair. Só que se você só vai saber isso, você está fazendo um processo de avaliação. Um processo de avaliação constante, organizado. Marcos, não sei como me avaliar, como é que eu vou fazer isso? É simples, pega um trecho que você está acostumado a andar, cria um segmento nele, um segmento longo, não vai se avaliar com um segmentinho de 2 km e achar que você pegou RP, pegou CON lá no segmentinho de 2 km e achar que aquilo mudou sua performance. Porque isso é ilusório, né?
A ganho de performance a gente vai perceber em segmento longo de 20 km, 30 km, que você precisa ali ficar durante um longo tempo realmente controlando a intensidade, controlando a força. Aí a gente tem uma avaliação, aí você vai repetindo esse trecho ao longo do tempo e você vai saber em que ponto você está, se você está no seu auge de performance, na sua melhor fase, ou se você teve uma quedinha. Porque tudo isso é normal. É normal de repente você ter uma queda. Só que aí o que acontece? Se você está controlando, na hora que você diminuiu a sua performance, na hora que você sentiu que você está mais fraco, na hora que você percebeu que o seu tempo aumentou, né, que você está fazendo mais devagar, analisa o que está acontecendo. Analisa os fatores, a família, emprego, equipamento, alimentação, sono, tudo isso que afeta o treino que eu venho falando até agora, né, você vai analisar para ver qual deles está te pegando. Como eu falei, Flávio, ó, a evolução no contrarrelógio após atingir mostra a realização do treinamento. Perfeito, ó, vai lá, faz o contrarrelógio e você vai perceber. Só que aí, Flávio, é o seguinte, quando tem a evolução, quando você foi lá se avaliar, teve a evolução, é coisa linda, né? É coisa boa. Só que aí quando você foi lá, se avaliou e o resultado deu negativo, e você perdeu performance, aí é duro, cara. Aí é duro, aí dói, aí o cara, a chance do cara desanimar com o treino é grande. E aí por isso que é processo de avaliação. Não é processo de competição, eu cada vez mais forte do que eu mesmo, toda vez eu tenho que ficar mais forte. Não, você tem que se avaliar e saber o que está afetando o seu treino, saber o que está afetando a sua performance. Ver se a falha é na sua programação do treino ou se tem um desses fatores que eu estou falando para você que está errado. Mas vai saber isso só se estiver avaliando. Beleza? Vamos continuando. Ó, deixa eu fazer repetindo aqui todos. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de repetir, tá legal? Vou repetir todos os fatores que eu vim falando até agora que afeta a nossa performance, que afeta o nosso processo de treinamento. Porque eu sempre digo, gente, treinar não é fazer um treino bem feito. Treinar é uma jornada que você vai ali fazendo, vai treinando, vai fazendo, vai treinando e a gente vai evoluindo, beleza? Meu tempo no contrarrelógio foi inferior, mas vi outras melhoras, tipo cadência e foco. É isso aí. E com um pouco de peso a mais ainda, hein, Paulo? Nesse peso seu, e com um pouco de peso a mais ainda. Tá vendo? Vai aprendendo a controlar os fatores que afetam, tá legal? Então, repetindo, falamos família, trabalho, financeiro, composição corporal, rotina, sono, alimentação, genética, localização geográfica, processo de avaliação, apoio, quando eu coloquei apoio, apoio, equipe, os parceiros de treino. E agora, um ponto que é importante, equipamento. O equipamento vai afetar a sua performance sim, né? Não só o equipamento da bike, mas tudo que você tem na sua mão para poder treinar. Né? Tudo que você tem na sua mão para poder treinar. Frequencímetro, sensor de cadência, medidor de potência, rolo, uma bike de treino, uma bike de prova, uma speed. Tudo isso vai afetar, o seu equipamento vai afetar. Não é só a bike, né? Não é só você ter aquela bike. O que você faz em tudo vai afetar, tá bom? Aí o que acontece? Exemplo prático, ó. O Flávio que está aqui, ele foi treinar no rolo, né? O treino no rolo dele, ainda não vi se ele tinha, acho que ele não estava sem o controle da velocidade ali na hora, porque o GPS dele, acho que é só GPS e não tem o imãzinho ali na roda para dar a velocidade que ele está na hora do rolo. Confirma aí para mim se é isso mesmo, Flávio. Aí ele foi fazer o treino no rolo e ele não tinha informação da velocidade. Tá, normal, dá para fazer o treino. Mas se ele tem a informação da velocidade que ele está ali na hora que vai fazer o treino no rolo, o treino dele acaba sendo melhor. O treino dele acaba sendo melhor controlado. Porque aí ele não controla só pela percepção subjetiva de esforço. Ele controla também pela velocidade que ele está mantendo.
ele controla também ali, não, vou manter 30 km, é 30 km, pá, 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 pá. Aí ele começa a identificar que a 30 km, a perna tá queimando, a respiração tá ofegante, tá tudo certo. Só que ele tá vendo ali. Aí depois, quando ele for fazer outro estímulo, se ele não aguentar os 30 km por hora, ele vai perceber que ele ficou mais cansado. Só que se ele não tem, né, essa velocidade ali para fazer no rolo, a marcação mostrando a velocidade, ele vai ter o cansaço dele, só que ele não vai estar vendo que ele está produzindo menos energia com o mesmo cansaço. Tá vendo? Lembrei. Né? O Flávio confirmou o que eu falei aqui. Então, o equipamento vai afetar os seus treinos. Vai afetar a forma que você treina. Vai afetar... Não vou dizer que vai afetar a sua evolução, porque dá para evoluir tendo pouco equipamento. Só que acontece, quanto menos equipamento você tem, mais você vai ter que usar da criatividade, mais você vai ter que conhecer seu corpo, você vai ter que bolar alguns esquemas para dar certo seu treino. É legal? Que nem, por exemplo, no caso do Flávio, que foi lá treinar no rolo sem estar vendo o visor da velocidade. Foi só na percepção, tá? Foi só na percepção para fazer o treino dele, tá? E aí o que acontece? Ele colocou aí que no velocímetro, então você estava com o velocímetro lá marcando a velocidade, vamos aproveitar, já vou adiantando o seu feedback aqui, tá? Você estava com a marcação da velocidade vendo ali na hora do rolo, né? Porque isso faz uma tremenda diferença. Então o seu equipamento vai afetar sim, tá? Por exemplo, eu acho que todo mundo que está treinando bem focado precisa em algum momento adquirir sensor de frequência cardíaca. Faz muita diferença ver um treino e olhar a frequência cardíaca ali para aquela informação e conhecendo seu corpo do que nunca ter ela. Tanto é que quem já treinou com frequência cardíaca, quem já viu os gráficos depois de realizar um treino, dificilmente fica sem ela, dificilmente sai para treinar sem estar com a cinta no peito. Porque aquela informação reflete muito do que ele fez. É importante. Tá? Então o equipamento influencia sim. Legal? Se você realmente está focado no treinamento, se realmente você deseja evolução, deixa eu ler o que o Flávio mandou aqui. No rolo não. Isso, Flávio, isso mesmo. Tá? Que o Flávio tem o velocímetro no GPS, que quando está na rua, velocidade ali. Tá? Mas quando ele vai fazer no rolo, sem velocidade. Tá? Então perfeito. Então, o seu equipamento influencia, chegando aí quase no final, a motivação, tá? Quanto tempo tá de live, gente? Deixa eu ver o relógio aqui. Tá? 44 minutos já de live, tá? Tá passando rápido o tempo. Motivação. Cara, né, vamos lá, você acertou a família, seu trabalho tá ok, você tem dinheiro para comprar bike, você tá dormindo bem, o que mais que eu falei aqui? Você tá bem localizado, tem pista XCO na sua cidade, se você quer treinar plano tem subida tem, você tem tudo lá, você tem equipe, todos os fatores que afetam seu treino tá ficando resolvido. Você se alimenta bem, só que aí não veio a motivação, faltou a motivação. Cara, e a motivação é um problema, porque a gente é um ser muito mais psicológico do que físico. Na hora que o nosso psicológico dá aquela baqueada, na hora que a gente fica pensando muito, faço, não faço, dá certo, não dá, o que acontece? A gente vai ter problema. A gente vai ter problema para conseguir sair e fazer o treino. Então a motivação vai afetar demais, demais mesmo. Às vezes você vai entrar no efeito platô, porque você não está evoluindo, e aí você perde a motivação de treinar, porque você acontece bastante, ó. A pessoa começa a treinar, evolui, está num processo de evolução assim constante, a pessoa está evoluindo, está ficando contente. É óbvio que em algum momento o corpo vai dar uma estabilizada. Aí o cara estabiliza, ele fica 2 semanas sem perceber evolução, 3 semanas fazendo os mesmos tempos, 3 semanas sem ganhar RP no segmento. Aí o que vai acontecer? O cara vai desmotivando. Aí o cara vai desmotivando, o que vai acontecer? Vai parar de treinar. Parou de treinar, perde performance, lascou tudo, ferrou. Né? Todo o trabalho que ele fez, tudo que ele investiu,
tudo que ele se preparou foi perdido. Simplesmente porque ele não teve a motivação. E aí, porque ele não compreendeu também que o processo de evolução, ele não vai ser uma linha reta. Em alguns momentos, já falei isso aqui hoje, em alguns momentos ele vai ter um platôzinho ali. E aí você vai identificar os fatores, ó, desses monte de fatores que eu falei, tem outros fatores que são fisiológicos, e você vai pensar em todos eles e vai encontrar qual é o fator que você tem que vencer. Em alguns casos, você vai ter que entrar no fator da alimentação para perder peso. Em outros momentos, você vai ter que entrar no fator do financeiro, porque o seu equipamento está muito precário. Em outros momentos, você vai precisar brigar com o fator da família, porque você está tendo dificuldade para treinar. Em outros momentos, você vai ter que brigar com o fator da rotina para poder encaixar o treino. Então, a motivação, ela vem do resultado. E o resultado você vai ter quando controla todos os fatores que estão permeando ali tudo o que acontece com o seu treino. Tá legal? Pensa nisso. Essa é praticamente a base, tá? Terminando com a motivação, você fica controlado. E até tem uma questão assim, que é a relação de expectativa e realidade. Quem gera muita expectativa acaba se frustrando. A frustração joga a motivação lá para baixo. Porque é coisa linda, né? O cara vai lá, faz um treino, pega RP. O cara faz outro treino, pega troféu. Daí o cara faz outro treino, pega coroa. Aí faz outro treino, faz uma média mais alta. Cara, qualquer um fica motivado assim. Não precisa ser o big atleta para ficar motivado se todos os resultados estão sendo positivos. Aí isso vai criando uma expectativa. Aí o cara vai ficando com aquela expectativa de que cada vez mais ele está mais forte, cada vez e acha que aquilo nunca vai parar. Aí na hora que o cara tem um resultado negativo, que o corpo cansa, aí ele vai ficar desmotivado. Por quê? Porque ele gerou a expectativa de que a evolução ia ser constante. E a evolução ela nunca vai ser constante. Em algum momento a evolução ela vai parar, ela pode até baixar para depois continuar subindo. Então manter-se motivado é o que vai fazer todos os outros fatores funcionar. E particularmente, eu não gosto, já falei, acho que eu falei isso para Ana um dia, eu não sou aquele treinador que fica motivando vocês. Vamos lá, treina, vamos lá, você tem que ter vontade, vamos lá, supere os seus limites. Eu não gosto de ficar assim, falando isso. Por quê? A vontade vem de dentro da pessoa. Vocês lançam o desafio. Fala assim, ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Aí a pessoa tem que se dispor a fazer. E por que eu não fico fazendo joguinho de motivação para a pessoa fazer melhor cada vez? Cara, porque o treino envolve todos esses fatores que eu falei aqui agora há pouco. A pessoa tem que estar com o trabalho ok, tem que estar com a família ok, tem que estar com o sono ok, tem que estar com a rotina, a alimentação. Tem muitos fatores envolvidos. Tem que ter questão de segurança. Então depois a pessoa não está bem, vamos imaginar uma situação aqui, a pessoa não está bem em casa, a pessoa não está bem no trabalho, está com a cabeça dispersa, e aí vai o treinador, vai lá, você tem que treinar, vai lá, entrega o treino, evolução, evolução. Esse cara vai treinar com a cabeça perdida, aí me acontece uma queda, acontece um problema durante o treino. Então por isso que eu não gosto de trabalhar motivando, né, toda hora, incentivando o treino. Eu falo o que tem que fazer. Eu falo, ó, você precisa fazer isso, 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 isso. Aí eles vão lá, entregam e colhem o resultado. Vai ficar com motivação, conversinha. Não, isso aí não dá, tá? Isso aí, eu acho que o nosso esporte, ele tem uma carga muito pesada de tempo que você fica fora de casa, o dinheiro que você gasta, o tempo que você fica sem a família. Então, não sou eu que vou com motivação fazer com que alguém treine. A motivação tem que vir da pessoa, né? Pessoal, mandei aqui os fatores que afetam o seu treinamento, né? Todos esses fatores, eles vão, em algum momento, um deles pode pegar você. Por isso que eu até comentei que era bom ter papel e caneta para essa live, porque em algum momento a sua performance pode cair, e aí se você tiver todos esses itens que eu falei, os 14 anotados, você pode pegar e simplesmente, depois eu vou entregar a anotação para vocês também, tá? Em algum lugar.
vocês podem simplesmente bater o olho e falar, cara, não, onde eu estou errando? De repente vai chegar um dia que você vai falar, eu estou treinando bem, eu estou seguindo a planilha, estou fazendo meus intervalados, estou tomando meu whey protein depois, estou tomando até creatina e não evoluo. Aí você vem aqui, nesses 14 itens, e procura se algum deles está errado. De repente você está fazendo tudo certo, mas não está dormindo. Se não está dormindo, não vai. De repente você está fazendo tudo certo, só que você está indo treinar desconcentrado porque está dando problema na sua família. De repente você está fazendo tudo certo, está lá com a planilha bonitinha, os treinos tudo redondinho, só que você não está se desenvolvendo porque o seu trabalho está estressante, o seu trabalho está pesado fisicamente, e aí não vai dar. Então toda vez que você tiver uma dificuldade com a evolução, você tem que procurar o que está afetando o seu treino. Né? Quando os meus alunos têm problema, aí eu começo a perguntar, cara. Eu falo, e a família, como é que tá? Eu trabalho, tá comendo, engordou? Eu saio perguntando um monte de coisa, procurando, alguma coisa tá errada. Né? Se você tá treinando, tá fazendo tudo certinho, a tendência é que você vai evoluindo, tem ali os pontos naturais de estanque, mas a tendência é sempre ter evolução, e quando tem evolução, a gente vai procurar nesses fatores, que vai estar fora do seu corpo, vai estar fora. E basicamente, acho que tudo que eu falei aqui é de comportamento, sendo que eu já fiz uma live só sobre comportamentos. Mas esse tema é sempre importante voltar, porque não adianta aqui eu ficar falando da frequência cardíaca, falar de zona de treinamento, falar de limiar de lactato, falar de treino de tiro, falar de tudo isso, se a sua vida não está organizada para permitir que você treine. Se aí você está tudo ali focadão, você está sabendo qual treino vai fazer, você está sabendo que é treino de limiar, você sabe como trabalhar a força na subida, e aí você não consegue treinar simplesmente porque você não organizou sua rotina, que é um dos fatores, tá? Zenilda, fica gravado no YouTube depois, tá? Fica um pouquinho no Instagram, aí depois eu mando ela pro YouTube, assim que eu instalo ela no YouTube, eu tiro aqui do Instagram, tá bom? Então, depois você vai lá no canal, acho que você vai mandar para alguém, aí você manda para alguém que vai estar lá no YouTube, tá legal? Pessoal, grande prazer, acho que tá dando quase uma hora de live é muita coisa, né? E a gente continua na próxima live agora, na próxima semana, vai ser sensacional, porque eu vou falar de pico de performance e vou falar de efeito platô. Tá? Agora a gente tem mais recursos, porque quando tiver um efeito platô, vai vir aqui nesses 14 itens. Se tiver tudo redondinho, né, aí você vai conseguindo encontrar. Para ter um pico de performance, você tem que estar tudo redondinho nesses fatores, além do seu treino, além do seu físico. Né? Então é mais ou menos por aí, beleza? Foi um grande prazer estar com vocês aqui, tá legal? Faz o seguinte rapidinho, os meus alunos que estão na live aqui agora, coloca um soquinho ou uma águia voando, me dá um sinal, tipo uma chamada, coloca aí, tá? Eu gosto de saber quem estava ao vivo. Eu sei que alguns entraram e acabaram saindo porque tem que cuidar da vida, né? Mas quem é meu aluno, está na live aqui agora, manda um soquinho aí, manda uma águia, manda alguma coisa só para me saber, beleza? E vocês souberam que essa semana eu estava acompanhando meu sogro lá no hospital, então deu uma atrasadinha nos feedbacks, né? Tem pessoal que treinou hoje, Mauro tá aí, chamado. Tem o pessoal que treinou, Paulo nem é meu cunhado, né? Tem um pessoal que treinou hoje que não recebeu o feedback ainda. Fabrício, estava na comunidade. Faz tempo que eu não converso com o Fabrício. Elcio tá aí. Aí, ó. Chegou agora, acabou. Vai ficar gravado, tá bom, Marcos? Marcos, vai ficar gravado lá no YouTube. Depois você pega, vai lá e assiste ela completa. Flávio tá aí, ó, tá vendo? Tem bastante aluno presente. No YouTube eu sempre falo que tem uma vantagem, né? Quem tá assistindo no YouTube pode colocar em velocidade acelerada. De repente a live de 1 hora a pessoa consegue aprender com menos tempo, né? Quem tem pouco tempo, enfim. Mas perdi a live. Veja amanhã, tranquilo só. Amanhã você vê, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais e fui. Toda vez eu empaco para encerrar a live. Aí agora foi.